E que mais? Sal, e mais curry, e mais amor, e só. O que a gente chama hoje de hinduísmo é uma coletânea de tradições, uma coletânea de religiões, confissões de fé, interpretação dos textos sagrados, que é muito vasto e muito plural, muito rico. Dentro do que a gente chama hoje de hinduísmo, a gente pode colocar assim que tem 4 grandes tradições religiosas, que é o Vaishnavismo, qual o movimento Hare Krishna faz parte, o Shaktismo, o Shaivismo e o Smarta Brahmanismo, que é uma tradição hoje até mais filosófica, ritualística. As outras 3 são mais populares, mas cada uma dessas tem uma série enorme de ramificações. Ainda há outras tradições que surgem na Índia, como o Sikhismo, como o Budismo, como o Jainismo, até o próprio Zoroastrismo, que é persa, mas ele hoje ainda é presente na Índia. E você vai ter as tradições que são chamadas assim, do Extremo Oriente, né, que é Shintoísmo, Taoísmo, mesmo o budismo do Extremo Oriente é diferente, o confucionismo, são tradições muito próprias, que são até mais, muitas vezes, sapienciais, né, elas se baseiam ou num pensador ou em algum filósofo, e outras religiões que têm cultos a espíritos da natureza, né, e você tem outras tradições na China também, anteriores a essas tradições sapienciais. Então, assim, é muito vasto, né? Só o hinduísmo já seria suficiente. E muito antigas, né? Só que delas você vê que a mais antiga, certamente, o hinduísmo, e a mais preservada até. Porque ele é um sistema muito complexo, né? Que envolve toda uma questão social, toda uma organização muito densa na sociedade. O que fez assim, com que ele tivesse força para resistir a todas as colonizações que ele tentou sofrer, né? Tanto dos povos mugais, dos muçulmanos, depois dos portugueses, dos ingleses. Eles estão sendo atacados aí há 700 anos e a tradição de alguma forma resiste, porque ela tem uma estrutura muito, muito complexa, muito abrangente. Todas as tradições que fazem parte do hinduísmo, elas têm, de alguma forma, uma base na literatura védica. Por mais que isso também não signifique tanto, porque a literatura védica é muito abrangente, tem mais de 18 mil livros. Então eles têm interpretações distintas da literatura védica, ou abraça uma parte, rejeita outra parte, mas se baseia na literatura védica. O hinduísmo é muito difícil traçar a origem, porque há divergências muito sérias entre a primeira tentativa de deixar o hinduísmo mais historiográfico, porque os seus adeptos, como eu falei, não é simplesmente uma religião, então é toda uma estrutura social. Aquela era a história. Tipo, o registro é o que a gente tem mesmo na literatura sagrada. É uma religião viva, né? Uma tradição viva. Então, não se importavam tanto em deixar uma coisa tão cronológica como é a nossa ideia de história. Então, você tem uma primeira tentativa de fazer isso, depois umas outras tentativas pelos ocidentais, e que tinha uma agenda política muito, né, em vigor, né, a partir da colonização britânica. Então, aqueles primeiros orientalistas que vão para lá, eles tendem a datar o início, a literatura, muito posterior ao que depois outros indólogos
sobretudo indianos mesmo, foram fazer. Sim, na Índia, igual eu falei, o hinduísmo, tem até alguns pesquisadores e estudiosos da religião, até adeptos que são contra a gente seguir usando o termo hinduísmo por ser um termo colonial. Ele era um termo colonial, ele não existe na literatura clássica, e as pessoas não se identificavam como hindus até o século XIX. Porque ali no século XIX você teve um movimento de buscar uma unidade entre aquelas tradições para combater um inimigo comum que naquele momento era a Inglaterra. Então, o que nos unifica enquanto tradição? É os Vedas, porque eles chamavam a si mesmos de Sanatana Dharma, né? A religião eterna, ou Vaidika Dharma, né? A religião dos Vedas. Então, assim, hoje na Índia, você tem até pelo governo indiano, né, do Narendra Modi, você tem uma busca das pessoas terem novamente um orgulho das suas tradições, um orgulho das religiões daquele lugar, um orgulho de serem Sanatana Dharmis, né, de serem praticantes dessas tradições. Porque por muito tempo, ainda como resquícios da colonização, as pessoas buscavam imitar o Ocidente, né, o colonizador se torna o seu principal foco, sua maior admiração, né? Ou seja, eles que dão certo, nós aqui somos um país que está pobre, que tem sérios problemas sociais. Então hoje há um movimento de revalorização das tradições, da história. Na Índia hoje, aqueles que se declaram praticantes de alguma das tradições hindus são cerca de 83% da população. Você tem também uma maioria hindu no Nepal, e assim, uma presença grande em outros países, como Sri Lanka, que apesar de ser maioria budista, hoje na própria Inglaterra, né, você já tem milhões de hindus, na África do Sul, nas Ilhas Maurício, em países também de colonização inglesa, né? No Brasil, você tem uma influência muito grande de conceitos que vêm do hinduísmo, né, do yoga, conceito de Dharma e Karma, né, porque tanto o espiritismo quanto a Umbanda beberam em muitos conceitos do hinduísmo, até a questão da dieta vegetariana, que até os anos 70 era um absurdo você falar que você ia ser vegetariano. Hoje tem bastante aceitação, né, veganos, etc. Práticas de meditação, pranayama, isso tudo, mantras, né, tudo isso hoje está bem já mais comum na sociedade brasileira. Mas assim, você não tem no Brasil migração indiana. Muito pouco. Geralmente é para trabalhar com Big Techs. Vem o pessoal da Google, um outro da ArcelorMittal, um outro de cozinha, né, para fazer restaurantes. Então, a principal denominação de origem hindu que a gente tem, de fato, é o movimento Hare Krishna. Não só a nossa instituição, a ISKCON, como outras instituições ou grupos também ligados à tradição que a gente chama aqui no Ocidente de Hare Krishna. O hinduísmo como um todo, ele ainda é muito caricato no Brasil, na representação publicitária. Ele é muito caricato, muitos elementos esotéricos ou muito exóticos, né, que a gente tem. É a vaca sagrada, é o deus elefante, a Ganesha, ou são coisas que são completamente irrelevantes dentro do cenário global das tradições hindus e ganham uma proporção gigante no Ocidente. Um exemplo disso é o Templo do Rato, né, que tem lá na Índia um templo que eles cultuam um ratinho que carrega Ganesha, né. É um templo minúsculo, numa vila minúscula, que praticamente ninguém na Índia sabe desse templo, só quem é lá da vila ou próximo da vila. Mas aqui todo mundo conhece, porque é realmente muito esquisito, né? Tem um templo do rato, com milhares de ratos no templo, e os ratos comem as oferendas, enfim, depois o pessoal come as oferendas que os ratos comeram, né? Nível de higiene muito baixo e tal. Mas isso, é algo muito específico da tradição. E aqui aparece como algo gigante, sabe? Gigantesco. Então ainda tem muito isso, assim, muito uma coisa um tanto caricata, na minha opinião. As divindades viram camisetas, você tem um monte de camiseta de Krishna, de Ganesha, de Shiva, de Lakshmi, de Kali. Kali ficou um símbolo muito popular.
até pelo feminismo moderno, abraçou muito Kali. Mas você tem muito pouco conhecimento sobre como que isso é na tradição, né? Mas, na verdade, eu tinha 18, eu tinha acabado de fazer, eu ia fazer 19 ainda. Eu fazia jornalismo no UniBH e tinha um trabalho de antropologia cultural. E aí eu vim fazer um trabalho de antropologia com um grupo de pesquisa na época. Estava começando o curso, estava no segundo período. E fiquei. Eu achei muito interessante. O monge que me recebeu, ele conseguiu mostrar como a tradição entendia outras religiões. Ele me deu uma visão muito pluralista, que é muito comum até a todo o hinduísmo. O hinduísmo tem essa facilidade de ser pluralista. Porque, como é uma tradição muito diversificada, ele entende que a divindade se manifesta de várias formas. Que é homem, que é mulher, que é o absoluto, que é pessoa e não pessoa. Então é muito fácil para o hinduísmo entender o pluralismo. Ele entende que essa diversidade, essa pluralidade é a própria divindade. Porque se a divindade é absoluta, ela é ilimitada. E se ela é ilimitada, ela é plural. Ela se manifesta na diversidade. Então isso para mim foi muito cativante, né, ter essa visão.